Agora sim, agora está gravando. Antes não estava. A gente vai falar então hoje sobre os postulados, né, e fundamentos da química quântica. Nós vamos o quê? Nós vamos nessa aula, nós vamos resumir os principais postulados e que vão, se vocês vão perceber isso, que vão condensar exatamente os conceitos vistos na última aula, nas últimas aulas, nos últimos encontros. Esses conceitos que a gente já vem falando, né, nos últimos encontros, eles estarão agora de uma maneira formal, né, formalizada, eles estarão descritos nesses postulados que, vamos dizer assim, resumem, né, as principais propriedades, características da função de onda, né, na química quântica, na física quântica, na mecânica quântica, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo postulado 1, que diz, né, o estado de um sistema quântico ele é completamente especificado pela função de onda psi-RT. Isso nós temos falado, lembra? Ou seja, o estado quântico de um sistema, de qualquer um sistema do ponto de vista quântico, ele será descrito pela função de onda do sistema, que depende da posição de cada uma das partículas do sistema. E aí, já adiantando, né, o que justamente vocês vão adentrar nas próximas aulas, quando a gente descreve essa posição na aplicação da partícula na caixa, essa é a posição, digamos, da partícula na caixa, seja ela unidimensional, bi ou tridimensional. E para um sistema químico, quando a gente vai falar de átomos, né, de moléculas, a gente está falando justamente das partículas que constituem um sistema atômico. Quais? Né? As moléculas são feitas de átomos e estes átomos são constituídos de quê? De núcleo e de elétron. As principais partículas que estamos interessados em quântica são justamente as posições nucleares e as posições, digamos, eletrônicas. E aí você vai lembrar que, em relação à posição nuclear, nós, a priori, temos como definir, inclusive, de um ponto de vista até clássico. Agora, do ponto de vista da posição do elétron, né, a gente tem visto que nós podemos, na verdade, descrever a densidade de probabilidade, né? E não exatamente, não conseguimos descrever a posição dessa partícula quântica. E isso tem a ver justamente com o princípio de incerteza que a gente aprendeu antes na aula, e que isso fica bem resumido, então, nesse postulado 1. Além da posição dessas partículas, a função de onda também contém a dependência temporal, né, que vimos na aula passada para o caso particular de estados estacionários, né, a densidade de probabilidade ela vai nos retornar um número real e, portanto, com uma interpretação física clara, né? Enquanto que a função de onda, por ser um número complexo, ela não tem a priori uma interpretação física clara para nós. Então, esta função, chamada de função de onda ou função estado, tem a importante propriedade, né, do produto de psi estrela, que é o complexo da função de onda, complexo conjugado da função de onda psi RT dx dy dz, se a gente coloca isso num elemento de volume, ela vai definir a probabilidade da partícula ser encontrada num elemento de volume dx dy dz em R e T. Se tivermos mais de uma partícula, né, por exemplo, duas partículas, essa densidade de probabilidade será assim definida. Ou seja, vai ser agora uma função de onda que dependerá da posição de cada uma das partículas do sistema. Aqui no caso R1, R2, para um sistema com duas partículas.
o estado quântico para esse sistema é completamente descrito por essa função de onda. Tá? Então, esse postulado 1, ele resume justamente os conceitos que a gente vem discutindo nas últimas aulas. E agora, de uma maneira formal, né, formalizada, fica esse conceito estabelecido para vocês. Como o módulo, né, quadrático dessa função de onda tem uma interpretação probabilística, então, quando integramos essa relação, né, em todo o espaço, nós sabemos, por definição de probabilidade, que essa integral deve ser igualada a 1. E essa é a condição de normalização da função de onda. Então, no caso, em 3 dimensões, né, essa integral aqui em todo o espaço, ela vai igualar-se a 1. Tá? E essa é a condição de normalização, ou seja, uma função de onda, tá? Ela tem que ser normalizada. Nós vamos entender com isso na prática, em aulas subsequentes, posteriores, e vocês vão se deparar isso no trabalho que vocês vão fazer, que essa é uma característica primordial que a função de onda tem que ter para que ela possa, de fato, descrever, né, o sistema alvo, o sistema desejado. Então, se você pensa assim, bom, quais funções matemáticas, né, teriam ou seriam candidatas para ser uma função de onda, certo? Essas funções matemáticas elas vão ter que atender a certos critérios do formalismo quântico, tá? E um deles é esse, em relação ao postulado em que ela deve ser normalizada. Então, por convenção, é comum generalizarmos essa equação acima como segue, ou seja, nós integramos aí no espaço de menos infinito a mais infinito. Aqui esse detal, ele está exatamente representando essa condição, digamos, né, de elemento de volume nesse espaço. Tá? O produto de π estrela psi deve ser igual a 1. Bem, esse espaço, e aí vamos lembrar um pouco lá de álgebra linear, por isso eu compartilhei o material suporte anexo à aula de hoje, que é importantíssimo vocês lerem, estudarem e recordarem esses conceitos de álgebra linear. O conjunto de autofunções da equação de Schrödinger, tal como vetores em álgebra, forma também um espaço vetorial. Só que um pouco diferente desse espaço vetorial em álgebra linear, como aqui, digamos, puxa, é uma pena o negocinho do programa que eu coloquei na apresentação ter dado problema, porque ele tem a canetinha e eu ia desenhar aqui, enfim, não dá para fazer isso. Mas vocês vão observar no material que eu compartilhei que uma das propriedades, né, de um vetor é que você, ao multiplicar uma constante por esse vetor, nós aumentamos a ordem de magnitude, tá, desse vetor, mas esse conjunto de operações ele continua sendo válido para a solução do problema. Tá? Da mesma forma, uma combinação linear, né, de vetores também será a solução do problema. Então, como exemplo, né, o conjunto de funções trigonométricas abaixo forma um espaço que a gente chama de espaço linear, na qual a soma ou combinação linear dessas funções também será, né, solução do problema e também estará contida no espaço vetorial.
Então, isto possibilita a construção de uma expansão de qualquer função periódica em termos desta base de vetores. Então, esses fundamentos eles estão muito bem estabelecidos em álgebra linear. E aqui, apenas para vocês recordarem, né, isso foi muito bem descrito, estabelecido por Fourier, nos idos aí, no período em que viveu, até 1830. Então, imagina, isso já era estabelecido, e muito bem estabelecido, na época em que a mecânica quântica foi concebida, né? O artigo de Schrödinger foi em 1926. Então, observem que isso, já na época, tinha um século, né, de consolidação. Então, o que é feito é, da mesma forma, as autofunções, né, da equação de Schrödinger terão e seguirão essas propriedades vetoriais. Só que, diferente dos vetores em álgebra linear, essas autofunções elas estarão descritas num espaço vetorial complexo e não real. Essa é a grande diferença. Esse espaço vetorial complexo foi muito bem descrito e definido por Hilbert. Então, o matemático Hilbert é quem define, né, o espaço vetorial complexo e, por justamente a função de onda ser, né, uma notação complexa, ela deverá ser descrita no espaço vetorial complexo. Mas as propriedades e manipulações algébricas são semelhantes a que fazemos com os vetores. Então, por exemplo, né, o espaço de funções e o espaço vetorial. Né? Para que uma expansão, né, deste tipo seja bem sucedida, aliás, né, o Henrique está aí, não está assistindo? Espero que esteja. Henrique, não sei se você está aqui, está aí? Tô aqui, tô aqui. Frase do livro do seu pai aí, ó. O Eduardo Hollauer, no livro de Química Quântica, ele escreve algo muito bacana que eu cunhei lá do livro e acho muito claro isso, né? Ele diz: para que uma expansão deste tipo seja bem sucedida, é necessário que as funções de base sejam linearmente independentes, expandam o espaço funcional de maneira completa. O que significa isso? A combinação linear, tá, em álgebra de funções linearmente independentes também serão solução e formarão um espaço funcional de maneira completa, tá, para o problema. Então, para vocês recordarem em álgebra linear, o produto, por exemplo, interno no espaço vetorial, ele é assim descrito, né? A notação do bracket de UV, U aqui um vetor, V, né, um vetor, ambos vetores, né, lineares e linearmente independentes, eles podem, então, o produto interno desses vetores pode ser descrito dessa maneira, ou seja, nós multiplicamos cada uma dos componentes x, y e z de cada um dos vetores. Então, o x, vx, mais o y, vy, mais o z, vz. Agora, o produto interno no espaço de funções, como que seria descrito? Né? NM seriam aqui funções de onda, tá? Aqui descritas na notação de Dirac resumida. Então, toda vez que a gente escreve dessa forma, usando bracket, NM ou KL, ou seja o que for aqui, nós estamos falando de funções de onda cujos índices aqui representariam justamente para a quântica os estados de energia, né, descritos. Logicamente que quando n igual a m, nós estamos falando do mesmo estado, e quando n for diferente de m, nós estamos falando de estados diferentes. Então, essa notação vai ser representada pela integral em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, do produto das funções, né, de onda no elemento de volume d tal. Então, observem a diferença de nós
multiplicarmos vetores em álgebra linear no espaço real, como acima, e o produto interno no espaço de funções, né, num espaço vetorial complexo, como abaixo. Tá? Bom, sendo assim, outros requisitos são importantes nós definirmos. Como a função de onda deve ser normalizada, ou no mínimo normalizável, a função de onda e sua primeira derivada devem ser de valor único, contínua em todo o intervalo e finita. Então, essa é uma característica que a função de onda deve ter. Né? E no postulado 2, diz: para cada observável em mecânica clássica, há um operador linear correspondente em mecânica quântica. Essa correlação, lembra, a gente já vem até falando em algumas aulas entre os operadores ou as notações para a física clássica, para a mecânica clássica e o correspondente, né, em mecânica quântica, transcrito no postulado 2 aqui, da importância que esse operador linear tem. E aí vocês vão observar que isso vai ficar claro aqui na explicação. Exemplo, da mecânica clássica, o momento angular é definido, lembram, por L, que é igual a massa vezes o volume vezes a posição, mvr. A figurinha aqui ao lado, ela denota, né, e traz aquela interpretação dessa definição, digamos, abstrata, numa ilustração palpável, né, física. Ou seja, imagina um núcleo denso e uma partícula em órbita em torno desse núcleo. Logicamente que o desenho aqui é meramente ilustrativo, ele não representa a priori nada de fato real. É um modelo, uma proposta. O fato é que essa partícula ela tem um certo momento e, portanto, também uma certa posição no espaço. Do ponto de vista clássico, nós descrevemos esse movimento como essa posição, ela tem as suas respectivas componentes Rx, Ry, Rz, enquanto que o momento também suas respectivas componentes Px, Py, Pz. Esse momento angular clássico, como é definido? É definido pelo produto vetorial entre a posição da partícula e o momento linear. Então, essa é a definição do momento angular do ponto de vista clássico. Por conseguinte, como esse momento é produto vetorial de R vezes P, nós sabemos, então, decompor as componentes em x, y e z do momento angular, que são descritos pelas notações aqui abaixo, como vocês observam. YPZ menos EPY, LY vai ser ZPX menos XPZ, e o LZ vai ser XPY menos YPX. Então, essa é a descrição do momento angular do ponto de vista clássico. O postulado 2 remete o quê? Que cada observável em mecânica clássica há um operador linear correspondente em mecânica quântica. Então, resumindo esse postulado 2, nós temos aqui da tabela do livro do Macquarie exatamente esse conjunto de operadores matemáticos e as suas respectivas propriedades clássicas. Então, observem, nessa tabela nós temos na primeira coluna o nome da observável. Tá? Então, por exemplo, posição da partícula, ok? É um observável. Né? Momento é um observável físico. Carga seria observável físico, turma? Vamos ver se vocês estão comigo e estão acompanhando a aula e estão estudando, né? Mais importante é isso. Pergunto para a turma.
carga eletrônica é um observável físico? Bom, Acho que não, professor. muito bom. Quem falou que não? Vitória. Vitória. Resposta correta, Vitória. Por que não? Quem quer ajudar a Vitória? Carga não é uma atribuição, professor? Não é alguma coisa que a gente. Não sei. Qual é a definição de observável físico? Uma determinada propriedade, para ser um observável físico, deve ser o quê? Não precisa ser só a Vitória. Qualquer outro colega pode responder. Um operador? Oi? Arthur? Foi Arthur? Não escutei, desculpa, pessoal. Quem falou? O Arthur falou um operador. Não, não. Eu pensei que você poderia ter que ter, a gente conseguir medir, né? Na verdade, Exa mas... Exatamente, Giovana, exatamente. Né? Uma propriedade, para ser um observável físico, ela deve ser medida, correto? A carga, ela não é uma medida física. Como a Vitória disse, é uma atribuição. Na verdade, o que pode se medir é o quê? Eu não sei se a carga é relativa. Eu acho que é o que a gente faz, por exemplo. A gente considera que a carga do elétron é menos um. Em oposição, que a carga do próton é mais um. Eu não sei se seria assim, entendeu, professor? A propriedade que é possível e de ser medida é a densidade eletrônica. Nós conseguimos medir densidade eletrônica. Qual instrumento, por exemplo, técnica, que um químico ou um físico pode medir a densidade eletrônica? Eu joguei para a turma. Pergunta para vocês. Estão me ouvindo? Ou deu pau aí? Estou ouvindo sim, professor. Diga tu, qual técnica instrumental que um químico, um físico pode medir densidade eletrônica? Pô, não sei. Me vem à cabeça alguma coisa tipo condutividade da vida. Oi? Não sei. Me vem alguma coisa condutividade da vida, alguma coisa Difração de relacionada à raio-x. pilha. Difração de raio-x. Pela difração de raio-x, nós conseguimos exatamente extrair a densidade eletrônica. Ok? De um sistema. Certo? Outras técnicas, né, também de espalhamento e de espectroscopia de luz também conseguem acessar a densidade eletrônica. Então, a densidade eletrônica, sim, é um observável físico. A carga, não. Então, observem que aqui na coluna, nessa primeira coluna, nós temos observáveis físicos, né? Propriedades que podem ser acessadas, medidas. E aí, na segunda coluna, nós temos aqui a notação, o símbolo para cada um desses observáveis. Então, posição X, né? Ou, né, R, e aí seriam as suas correspondentes, né, componentes x, y, z, aqui no espaço vetorial, px, t, para momento. Em geral, os livros trazem a notação, os livros, né, em inglês trazem a notação do símbolo para energia cinética como T. Alguns livros também usam um K maiúsculo, tá? Não são todos. Então, assim, a gente tem assim alguns símbolos que mudam de literatura para literatura, mas na grande maioria usa-se aqui T para energia cinética. Energia potencial V, né? E a energia total E. Então, na segunda coluna, nós temos os símbolos
tá, desses respectivos observáveis, na correspondente aqui, no caso, mecânica clássica. E aí, quais são os seus correspondentes operadores em mecânica quântica? Então, na coluna aqui do lado direito, nós temos cada um dos símbolos, e observem que esses símbolos agora trazem aquele chapeuzinho em cima, que denota ser um operador. Então, nós temos o operador de posição, o operador de momento, o operador de energia cinética, e assim por diante. Observem que o correspondente operador quântico para a energia é o hamiltoniano, o H-chapéu, tá? E na última coluna, nós temos exatamente a descrição, né, desses operadores. O que vocês vão observar, né, de diferença da mecânica clássica é que alguns operadores aqui são completamente diferentes aos correspondentes em mecânica clássica. Então, por exemplo, aqui, o operador de momento, o operador mecânico quântico de momento, ele vai ser definido por menos I H barra derivada parcial em relação à componente. Aqui, x, y, z. O operador de energia cinética vai trazer, né, na sua notação, por justamente derivar do momento, o menos h barra ao quadrado sobre 2m. E vocês vão observar mais à frente que o operador hamiltoniano, esse que a gente tem visto na formulação da equação de Schrödinger, está aqui descrito abaixo. Tá? Então, novamente, cada um desses observáveis em mecânica clássica possui um operador mecânico quântico correspondente. Essa informação aqui vai ser vital, importantíssima, para vocês entenderem os postulados subsequentes. Então, com o que até agora nós aprendemos, até esse momento, com o postulado 1 e o postulado 2, nós já conseguimos, por exemplo, fazer um exercício. Então, está aí na tela. Eu peço, por favor, que quem de repente está no laptop e abriu o slide no seu computador, não siga, né, no próximo slide, tente primeiro resolver aqui esse exercício. Vamos resolver juntos, tá? Esse exercício. Então, o exercício o que é? Ele diz assim: considere o problema de alto valor dado abaixo. Então, nós temos aqui uma equação diferencial, né, de segunda ordem, uma derivada segunda de uma função aqui, φ, que depende de... Esse φ é o φ... na verdade, eu sempre confundo essas letras gregas, né? É o eta de φ, é o eta maiúsculo de φ, d de φ2, né? Igual a menos m ao quadrado vezes a própria função. Ou seja, nós temos um operador de derivada segunda que age sobre a função dependente de φzinho, que retorna a mesma função vezes menos m ao quadrado. Então, esse é um típico problema de alto valor, alto vetor. Onde, no caso, m é um número real, não imaginário ou complexo. As duas autofunções de A-chapéu são, então, as autofunções do operador, que eu chamei aqui de A-chapéu, são essas abaixo. Estão vendo? Exponencial de imφ e exponencial de menos imφ, no caso, a função de eta m e eta menos m. Então, podemos facilmente mostrar que cada dessas autofunções, elas têm um alto valor, que é o menos m ao quadrado. O que eu quero no exercício é que você mostre que qualquer combinação linear dessas funções será também uma autofunção do operador, ou seja, também será a solução do problema.
Eu mostrei para vocês nos slides anteriores, nos postulados, exatamente isso. Como que resolve esse problema? Posso dar para vocês 5 minutinhos? Conseguem? Quem estiver em trânsito, de repente não conseguir resolver agora, tudo bem, eu vou entender, por favor, coloca aí no chat, mas eu queria dar 5 minutos para vocês, ok? Combinado, pessoal? Ok. Ok. 5 minutinhos. Tranquilo, Giovana. Vai na paz aí, e acompanha, daqui a pouquinho a gente vai resolver. 5 minutinhos para a galera fazer. Quem conseguiu resolver? O que foi, professor? Conseguiram resolver? Sim. Perfeito. Só o Arthur ou algum outro aluno tentou? Conseguiram? Tem mais? Turma? Abandonaram eu? Show. Eu fiz, eu só esqueci de colocar essas constantes. C1 e C2. Tá, você já deu uma olhada na resposta aí, né? Então, como que a gente resolve, né, o problema? Tá? Quando em álgebra nós dizemos combinação linear, tá, de funções, nós justamente devemos expressar essa combinação da seguinte maneira, ou seja, se essa função e essa função aqui acima expressa, né, elas
são possíveis soluções do problema, a combinação linear dessas funções significa nós termos C1 multiplicado pela função 1, mais um C2 multiplicado pela função 2. Aqui poderia ser banana, maçã, qualquer outra coisa, a notação de C é porque remete a constante, né? E aí fica fácil. C1 exponencial de IMφ mais C2 exponencial de I menos IMφ deverá, né, se assim for, né, a gente vai chegar nessa equação de alto valor, alto vetor acima. Então, nós estamos aplicando a derivada segunda, que é o operador, né, a chapéu, sobre a combinação linear, tá? Lembrando aqui, como nós temos um número complexo, I, lembrando que I é igual a raiz de menos 1, né? Então, C1 derivada segunda, né, da exponencial mais C2, então, derivada segunda da exponencial, vai ser igual a, derivando exponencial de IMφ, nós vamos derivar o argumento acima, então, IM vem para baixo, tá? E multiplicado pela exponencial, né? A derivada da exponencial é ela mesma, né? Só que são duas vezes, então esse argumento vai sair duas vezes. O que acontece, então, é que quando você tem I vezes I, o número complexo some, fica com menos 1 aqui abaixo, né? Então, você multiplica aqui raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, fica menos 1. Então, você vai ter como resultado menos C1m ao quadrado, exponencial de IMφ, menos C2m ao quadrado, exponencial de menos IMφ. M ao quadrado aparece aqui nos dois termos, né? Então, nós podemos isolar menos m ao quadrado, vai ser multiplicado pela combinação linear da função inicial. Ou seja, me falta aqui o negocinho de escrever, infelizmente, mas observem aqui que esse termo aqui acima, ele é exatamente o termo abaixo multiplicado por menos m ao quadrado, que se vocês olharem lá em cima, prova a definição de equação de alto valor alto vetor, ou seja, nós podemos mostrar, né, que cada uma dessas autofunções tem um alto valor menos m ao quadrado, dessa forma. Entenderam? Ficou claro para vocês? O que significa o silêncio? Não estão me ouvindo? Não entenderam? Pode, por favor. Eu consegui entender, professor. Entendi também. Entendeu, Camila, Guilherme? Beleza. Pessoal que está aí comigo. Seguinte, o postulado 3, né, ele diz assim, que em qualquer medida do... vamos só recordar um termo importante. Esse exercício ali é extremamente importante, porque é exatamente isso que vocês vão fazer ao resolver a equação de Schrödinger para um conjunto de funções que sejam linearmente independentes e que, portanto, a combinação delas também será a solução. Tá? Isso tem aplicação, vocês vão ver mais à frente, enorme em diversas áreas da química quântica aplicada a problemas mais diversos. Então, essa é uma maneira, digamos, simples e abstrata de você aplicar o problema e o conceito dos postulados 1 e 2, mas que remete a problemas bastante aplicados mais à frente. O postulado 3 vai dizer o seguinte, que em qualquer medida do observável associado com um operador qualquer, os únicos valores que sempre serão observados são os autovalores azinho, que satisfazem a equação de alto valor genérica que eu coloquei abaixo, ou seja um operador A qualquer que atue sobre a função de onda psi A
ele retornará a função de onda vezes o seu alto valor. Esse alto valor é o que você vai, de fato, observar na sua medida. Então, geralmente, um operador, né, ele terá um conjunto de autofunções e autovalores, e isso será indicado como escrito aqui abaixo. Tá? De forma geral, né, nós podemos escrever A chapéus vezes PCN igual a AN PCN. Tá? Esse é o postulado 3. O postulado 4, de extrema importância e de aplicação, diz o seguinte: se um sistema é um estado descrito por uma função de onda normalizada, psi, então o valor médio do observável correspondente a esse operador é dado por essa notação aqui de maior, né, menor, entre a propriedade A, significa média, notação de média, né, em estatística. Então, a média da propriedade A vai ser definida pela integral em todo o espaço de π-estrela. Observem agora o operador sanduichado pelas funções de onda no espaço d tal. Ou seja, esse operador correspondente ao alto valor, né, sanduichado aí, digamos, pela função de onda e integrado em todo o espaço de fase, retornará justamente o valor médio daquela propriedade. Tá? Essa, por definição, é a definição de valor médio de uma propriedade qualquer. Então, se você quer, por exemplo, a energia, você precisa saber, lembra, qual o operador correspondente da energia? É o hamiltoniano H. Então, a propriedade, né, o observável físico de interesse, a energia, é o alto valor do operador hamiltoniano. O operador hamiltoniano, quando descrito dessa maneira que vemos aqui, e integrado em todo o espaço, de fase retornará o valor da energia média correspondente do sistema descrito. Então, dessa maneira, a gente saberá calcular, né, obter propriedades médias quaisquer, né, desde que tenhamos exatamente o seu correspondente, né, operador quântico, mecânico quântico, para ser integrado em todo o espaço de fase, no qual as funções de onda serão descritas. Ok? Então, nós, dessa forma, na aula de hoje, conseguimos resumir, né, de forma bem condensada, cada um dos principais postulados em mecânica quântica, postulado 1, 2, 3 e 4. Tem mais um que a gente vai falar na próxima aula, quarta-feira. E aí, então, é essencial para vocês compreenderem de uma forma mais profunda e mais agora... Cadê? Aqui, de forma mais detalhada, a aula de hoje é vocês, primeiro, estudarem, revisarem alguns conceitos sobre vetores, estudarem o material que eu descrevi, bem didático, sobre autovalores e autovetores, e aqui no roteiro especial, como material suporte, o que eu estou fazendo aqui é um resumo, né, um apanhado das questões que temos falado nessas últimas aulas sobre a densidade de probabilidade e estados estacionários, né? Então, também é importantíssimo que vocês possam estudar, né, e aprofundar agora no roteiro especial, que está compartilhado como atividade. Em particular, para a nossa aula de hoje, eu gostaria aqui de fazer essa leitura com vocês do início, para que vocês compreendam, né, e façam essa, digamos, assimilação do conceito, né, é que o hamiltoniano, por exemplo, de um sistema fechado, ou seja, bem como de um sistema, aqui ficou, um erro aqui, de um sistema em um campo externo constante, tá?
ele não pode conter o tempo explicitamente. Isso porque, para este caso, todos os tempos são equivalentes. Tá? Se, por outro lado, qualquer operador, e a gente vai falar isso na próxima aula, vai ficar claro para vocês, comuta com ele mesmo, a gente vai entender na próxima aula de quarta o que é comutar, mas o comutar aqui tem o mesmo conceito e a mesma definição de álgebra que está descrito nos roteiros de vetores, autovetores e autovalores da nossa aula de hoje, então é essencial que vocês estudem e leiam para relembrar o que é comutar, né? Chegamos, então, à conclusão de que o operador hamiltoniano é conservado para sistemas que são invariantes ao campo externo. Como bem conhecido, o hamiltoniano que possui tal característica é relacionado com a energia do sistema. A lei da conservação da energia em quântica significa que, se um dado estado de energia tem valor definido, então esse valor permanece constante no tempo. Isso é quem define para nós de forma bem clara agora, o que a gente chama de estado estacionário em quântica, tá? E aí vocês vão ver que nesse roteiro aconteceu aquilo que eu temia. O meu computador aqui que eu estou usando, que eu ressuscitei, acabou de apagar. A tela congelou aí para vocês. Meu laptop apagou nesse exato momento, pessoal. Graças foi só agora. Daqui a pouco vai sumir aí para vocês. O que vocês estão vendo aí. Eu estou aqui no meu smartphone. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Eu ia seguir ali depois, só para vocês entenderem. O roteiro, no final, tem um exercício, que é uma aplicação do que nós vimos hoje em aula, que eu deixei para vocês fazerem em casa, e aí a entrega desse exercício é para a segunda